Glória a Deus. Diante de toda essa atmosfera, aonde nesse momento nós louvamos ao Senhor, e o Senhor habita os meus louvores. Então neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia para aprendermos também com a palavra do Senhor, porque o Senhor habita também na sua palavra. Amém? Abra aí a sua Bíblia agora em 2 Coríntios, no capítulo 12. Tá bom? E o momento que você vai abrindo a sua palavra aí na sua casa ou lugar que você estiver, eu vou estar orando pelas nossas vidas neste momento. Amém? Pai querido Senhor Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos pelo louvor, Pai amado, porque o Senhor habita ao meio aos louvores. Paizinho, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor habita no nosso meio aqui. E o Senhor também habita, Senhor, nas casas dos meus irmãos. Aonde eles estiverem, eu sei que o Senhor está, porque o Senhor é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Obrigado, Senhor, e neste momento, fala aos nossos corações, fala na nossa vida, nos ensina através da Tua palavra, Pai, através da vida de Paulo, Pai, nos ensina nesta noite. É que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Bom, então o texto que nós vamos hoje aprender com Paulo está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Abre lá no versículo 7 até o versículo 10. Nós vamos estar lendo, você lendo aí na sua casa e eu lendo aqui. E a palavra do Senhor diz assim: e para que não exaltaste pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí que estou forte. Uau! Deus, quando Ele fala das nossas fraquezas, Ele nos revela algo na nossa vida. Ele gosta de trabalhar no meio das nossas fraquezas. E nós precisamos lidar com as nossas fraquezas diante de várias circunstâncias na nossa vida. Em toda a jornada de fé que nós estamos trilhando, nós estamos a cada dia nos tornando algo melhor. Outrora nós éramos pessoas de uma forma, nós tínhamos um comportamento. Hoje nós somos uma pessoa diferente. E amanhã queremos nos tornar cada dia mais pessoas melhores. Mas eu quero te dizer que nessa jornada de fé, algo importante eu quero dizer para você, que a direção é mais importante que a velocidade. Muitas vezes focamos tanto em velocidade, queremos correr, queremos avançar muito rápido, esquecemos da direção de Deus nas nossas vidas. Interessante que nessa nossa geração é tudo muito acelerado, é tudo muito corrido, e nós esquecemos e acabamos amando mais o propósito do que o processo de Deus nas nossas vidas. E Deus precisa trabalhar tanto no propósito, Ele nos entrega um propósito para as nossas vidas, mas Ele também quer trabalhar no meio do nosso processo. E é neste período do nosso processo, muitas vezes, é manifestado as nossas fraquezas. E nós não sabemos lidar com essa circunstância. Não existe propósito sem um processo. E até neste momento que nós estamos vivendo, nós podemos nos deparar e dizer assim: o que está acontecendo? Qual é o propósito de Deus diante de toda essa pandemia? Qual é o propósito de Deus diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo? Qual é o propósito de Deus quando estamos passando por uma dificuldade, por uma fase difícil na nossa vida? Não somente neste momento agora, mas quando estamos passando numa situação na nossa vida. Qual é o propósito? Eu digo para você e para mim:
tudo debaixo do céu, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as circunstâncias, mas muitas vezes nós não sabemos qual é o processo que Ele está trabalhando. De repente, tudo isso que está acontecendo é um processo para Deus trabalhar no meio das nossas vidas, no meio da igreja do Senhor, no meio da nossa nação e de toda a humanidade. Deus trabalha em todas as circunstâncias. E sabe que interessante que é? Que Deus dá um exemplo muito lindo na palavra dele sobre isso, sobre propósito e processo, que é a salvação. Salvação, ele é um propósito de Deus para as nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que a santificação, ele é um processo diário na nossa vida, todos os dias. Nós precisamos buscar diante do Senhor a santificação. Para quê? Para aprendermos, avançarmos em quê? No caráter de Cristo, sermos como a imagem semelhante de Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos a cada dia aprender a lidar com os processos da nossa vida, aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus tem para ensinar diante de cada circunstância que vamos viver. Interessante que na palavra do Senhor, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo relata todos esses acontecimentos na história dele, como ele passou. Interessante que ele fala algo muito peculiar. Aqui no versículo 7, foi-me dado um espinho na carne. E a gente fica perguntando, por que um espinho na carne? Por que tudo isso acontecendo com Paulo? E olha que vários estudiosos, vários teólogos tentam descobrir qual é esse espinho na carne de Paulo. O porquê desse espinho, começa a pesquisar toda a história dele. Mas eu acho tão interessante que Deus trabalha de uma forma muito especial, num mistério de Deus nas nossas vidas. Porque se Deus revelasse ali o espinho da carne de Paulo, muitas vezes poderíamos nos questionar em várias circunstâncias, mas o Senhor, Ele não revela todas as coisas na nossa vida, porque Ele é misericordioso e Ele também é instrutivo na nossa vida. Sabe como que Ele é misericordioso? Porque se Ele revelasse o espinho da carne de Paulo, nós poderíamos nos comparar as nossas fraquezas com as fraquezas de Paulo. E vou dizer que cada um tem a sua fraqueza. Eu tenho numa área, você tem em outra área, cada um tem numa área. Ou é na área de enfermidade, na área física, ou é na área financeira, ou é na área espiritual, ou é na área emocional, alguma coisa, algum sentimento que você não consegue lutar, ou é em vícios, em alguma circunstância. E quando eu lembro disso, das fraquezas, eu vejo que diante de tudo que nós estamos acontecendo, alguma fraqueza a gente já é bem nítido na nossa nação, mas outra também está se mostrando. Até nisso Deus mostra as fraquezas de uma nação, de uma humanidade, da humanidade. Por exemplo, na nossa nação brasileira, nós sabemos que a saúde, ela é muito fraca, ela é debilitada, mas também está se manifestando na área econômica, uma fraqueza também. É aonde nós vamos, eu creio, diante de tudo isso, diante desse propósito que Deus tem, e trabalhando nesse processo todo, nós iremos sair dessa situação muito melhor. A nossa nação vai sair melhor, as outras nações também vão sair melhor, nossa vida vai sair melhor, porque também nós fomos também atingidos, e nós também nos deparamos diante das nossas fraquezas. Então nós vamos aprender a cada dia mais. E qual é aquilo que o Senhor pode instruir na nossa vida? Aparentemente o ponto do espinho da carne não é uma coisa ruim, mas sim um propósito para Paulo. Sabe por que a gente aprende isso? Porque Paulo, ele começa a revelar na palavra dele. Ele revela ali num capítulo anterior, no capítulo 11, ele se depara diante de falsos apóstolos. E os falsos apóstolos começam a afrontar Paulo. Começam a questionar tudo que Paulo está vivendo. Tudo que Paulo
Paulo já viveu. E de repente Paulo começa se defendendo, começa a relatar toda a sua história. Ele começa a dizer tudo aquilo que ele fez nas cidades, tudo aquilo que ele fez para as pessoas, para a igreja. Ele começa a expor ele relata todo o seu currículo ali. Mas de repente Paulo chega ali no capítulo 12 e fala: isso tudo que eu falei é bobagem. E ele começa a expressar, a demonstrar, a relatar todas as suas fraquezas. E ele chega ali no versículo 10, e eu acho muito interessante, porque ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele começa ali a dizer que tudo aquilo para ele foi importante, foi bom ele aprender e passar por tudo isso. Não somente as coisas boas, as coisas que foram ali, que deu glórias para ele. Não, porque Deus não quer isso. Porque eu vou citar logo para frente o que Paulo depois fala. Mas eu acho interessante também que Paulo, ali no versículo 8, ele ora 3 vezes, pedindo para Deus tirar esse espinho. 3 vezes. Eu quero dizer algo para você: oração não respondida não quer dizer que as necessidades não são atendidas. Deus atende sempre as nossas necessidades, mas muitas vezes Ele não responde às nossas orações, como Ele não respondeu à oração de Paulo. Muitas vezes nós não estamos ligados com o Senhor, com a vontade dEle, e nós estamos querendo a nossa vontade. Começamos a orar de uma forma aonde não está alinhada com a vontade de Deus. De repente, nessa situação que estamos vivendo, podemos dizer: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo parou, Senhor? Por que dessa pandemia? Por que tudo isso está acontecendo? E Deus, de repente, não vai nunca nos responder. Mas tudo Ele tem um propósito, e tudo Ele vai trabalhar ao favor dele. Basta nós estarmos disponíveis para aprender, como Paulo aprendeu em toda e qualquer circunstância da vida dele. E eu acho muito interessante que quando ele se depara com essa situação, com todas as fraquezas, ele diz assim: olha, quando a gente lendo, a gente percebe, olha, é importante de relatar tudo aquilo que foi bom, mas também é importante relatar as nossas fraquezas. Mas muitas vezes nós temos medo de relatar as nossas fraquezas, de expor as nossas fraquezas para as pessoas, ou de expor as nossas fraquezas para Deus. Mas eu quero te dizer algo, um texto lindo na palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios 1, do 27 até ali o 29, algo tão lindo de Deus para mim e para você, que ele fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie nele. Deus, Ele está preocupado naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos. E Ele se agrada quando nós nos deparamos com a nossa fraqueza, quando nós aprendemos a lidar com a nossa fraqueza, e quando nós aprendemos diante de toda essa circunstância. Por isso, não tenha medo de expor aquilo que você passa. Se você tem uma fraqueza na área da tua vida, não tenha medo de expor. E deixa eu te dizer, porque Deus quer que você faça isso, e você declara isso. Sabe por quê? Tem um exemplo muito lindo, que eu não sei se você já teve um carro velho. Eu já tive carro velho, então assim, já tive muito problema com bateria. E nós sabemos que a bateria, ela tem o lado positivo e o lado negativo. E na hora que você precisa de uma outra bateria, você coloca o fio para ligar aquela bateria fraca, já morta. Você liga no positivo e você liga o outro fio no negativo. Bom, eu não conheço nenhuma bateria que é somente positivo e somente negativo.
Mas o que eu aprendo lindamente com isso, que quando você liga no positivo e quando você liga no negativo, vem uma força de energia, um poder de energia para ligar aquele carro novamente, para encher aquela bateria. O que eu aprendo? Deus deseja de mim e de você, que quando nós ligarmos o nosso negativo, expor o nosso negativo e ligarmos com o positivo de Deus, eu digo para você e para mim, aí vem o poder de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós viemos nos ligar a Ele, que é perfeito, que tem o positivo, que é grandioso e poderoso. E aí toda a nossa fraqueza, como Deus ensina, aí nós nos ligamos e nós conhecemos o poder de Deus. E Paulo fala isso também aqui no texto, no versículo aqui no versículo 9, ele diz assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Deus se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas. Ele deseja isso de nós. E deixa eu te dizer algo, outro exemplo maravilhoso, sabe por quê? Que muitas vezes nós devemos expor isso, porque muitas vezes quer alguma coisa entrar nas nossas vidas, e não é isso que Deus deseja de nós. Olha aqui no versículo 7, sabe por que Paulo tinha um espinho na carne? Sabe por quê? Porque entrou sentimentos dentro dele que não devia. E um dos sentimentos que entrou aqui, ele relata bem no começo do 7, e para que não me exalte pelas excelências da revelação. E lá no final do 7 ele fala: a fim de me não exaltar. Entrou sentimentos que não eram adequados. E muitas vezes entra sentimentos que não são adequados na nossa vida. Muitas vezes não entra a soberba, entra o orgulho, entra o achismo, entra o egocentrismo, entra coisas que não são agradáveis. Aí o Senhor de fato precisa trabalhar e demonstrar ou até revelar as nossas fraquezas. E muitas vezes Ele pode usar até mensageiros de Satanás, como Ele fez com Paulo aqui. Ele usou um mensageiro. Olha que Paulo fala: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E muitas vezes Deus precisa usar esse tipo de ação para revelar aquilo que está errado em nossas vidas. Mas nós podemos perguntar: por que Deus vai usar o inimigo contra as nossas vidas? Tudo Ele tem um propósito. Tudo Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E é diante de todas as circunstâncias. E pelo final, para mim encerrar, eu quero dizer para você um exemplo também muito lindo, que é de uma rosa. Uma rosa, ela tem um talo, e no talo ela tem os espinhos. É interessante que nós aprendemos com Deus através da natureza. E por que tem aqueles espinhos no talo? Aqueles espinhos estão ali para proteger os predadores até chegar no botão da rosa. Nós sabemos que a rosa é tão linda e que ela é tão benéfica, que ela traz tanto aromas para vários perfumes. E Deus dá um exemplo na natureza, que muitas vezes Ele deixa espinhos, fraquezas na nossa vida, para que predadores como o orgulho, como o egocentrismo, como a soberba e outros sentimentos malignos venham entrar e fazer morada na nossa vida. Por isso que Ele ama quando um filho dele demonstra toda a sua fraqueza para Ele e se une com a força dele, porque daí vem o poder de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer algo, que diante de tudo que Paulo viveu, algo que Deus falou para Paulo e algo que Deus fala para mim e para você nesta noite, lá no versículo 9, diante de toda a circunstância de luta, de tribulação, de dificuldade, Ele fala para Paulo, Ele fala para mim, para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta, é uma graça, é de graça para mim e para você. Nos basta tudo isso que Ele faz e permite na nossa vida, para nós passarmos por este processo.
nos basta é a graça dele. E ainda ele continua algo tão lindo, e ele responde o porquê. Porque o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Ele vai nos aperfeiçoar a cada dia. Eu creio que essa nação sairá mais forte de tudo isso que está passando, porque Deus vai aperfeiçoar a nação brasileira e até mesmo as outras nações. Eu creio que Deus vai nos aperfeiçoar, cada um de nós, cada família representada da igreja do Senhor. Eu creio que Deus vai aperfeiçoar a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo algo novo. Deus vai aperfeiçoar todas as circunstâncias que estamos vivendo e vamos sair daqui muito melhor. Nós vamos chegar no nosso destino cumprindo todo o propósito de Deus. Amém. Que fique essa palavra maravilhosa para você. E neste momento eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está se sentindo fraco ou até mesmo inseguro diante de toda essa circunstância. Você que está sentindo com o medo de toda essa enfermidade, dessas situações. Medo não somente da enfermidade, de pegar um vírus, ou um medo de financeiro, ou uma situação que você está vivendo na sua vida, ainda chegou, se deparou com todo esse problema, você já estava enfrentando algo ruim na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu só sei de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele trabalha no meio de todas as circunstâncias, e é o poder dele que vai nos aperfeiçoar, é no poder dele que vai transformar as nossas fraquezas mais forte, como Paulo relata no final do versículo 10. Por isso, neste momento, abaixa sua cabeça onde você está, coloca diante de Deus todas as suas preocupações agora, coloca diante de Deus todas as lutas, todas as tuas fraquezas que você não tem conseguido vencer. E eu vou orar agora, Paizinho, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Teu Filho Todo-Poderoso. Neste nome é sobre todo nome, Pai. Eu sei que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Eu sei que agora, Senhor, o Senhor está visitando essas vidas. A cada um que vai estar assistindo, Pai. A cada um que vai estar ali, Senhor amado Deus, escutando esses louvores, escutando esta palavra, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor está ali a trabalhar em cada vida, em cada coração. Eu te clamo, meu Pai, no nome de Jesus. Ajude os meus irmãos, ajude-me também. Ajude, Pai, as igrejas do Senhor. Ajude a nossa nação, Senhor, a nossa cidade. Ajuda diante de tudo que estamos enfrentando e vivendo, Pai. Nos ajude em outras circunstâncias da nossa vida, em outro momento onde nós de repente vamos passar por alguma situação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos dê coragem, força, Pai, para prosseguirmos para o alvo da soberania. Queremos cada dia, Pai, estarmos cheios, Pai, da Tua glória, do Teu amor e do Teu poder, nos santificando, Pai, a cada dia, Pai. Por isso, Pai, sim, amado Deus, prepara as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, porque nós queremos, Pai, trilhar essa jornada em fé, em Cristo Jesus, e vencermos toda esta luta e batalha para a glória de Deus. Amém? Fica essa palavra maravilhosa para o seu coração e para o meu.